A menina bateu com a colher no prato. 3 toques curtos, 3 longos, 3 curtos. Ninguém no café de estrada reparou, exceto o líder de um clube de motociclistas na mesa ao lado. Ele paralisou, reconhecendo o código Morse que a sua falecida filha costumava praticar. O que ele não sabia era que aquele sinal o levaria a descobrir o segredo mais sombrio escondido numa pitoresca vila portuguesa. E ele não iria embora. A chuva batia nas janelas do café como cascalho atirado por um deus zangado. César, Cole, na versão original, limpou a boca com um guardanapo de papel e afastou o prato vazio. Do outro lado da mesa, Trovão, Razor e Rato, Mouse, seus irmãos dos falcões, de ferro, ainda davam conta dos seus hambúrgueres. Os 3 tinham andado de moto durante 6 horas seguidas. E aquele café de estrada, na Estrada Nacional Woisdoi N2, era o primeiro lugar que encontraram que não estava fechado ou queimado. Este café parece óleo de motor, resmungou Trovão, mas bebeu-o na mesma. César não respondeu. Estava a observar a chuva escorrer pelo vidro, lembrando-se de outra tempestade 3 anos antes. Na noite em que Sofia, Sarah, morreu, a sua filha tinha 12 anos, cheia de perguntas sobre o código Morse que aprendera nas férias de verão. Ela costumava bater mensagens no braço dele durante o jantar, rindo quando ele errava. Amo-te, pai. 3 toques, pausa, mais 3. Ele nunca tinha conseguido ser bom a lê-lo. E depois, ela partiu. Cancro, que se espalhou como um incêndio. E todos aqueles pequenos toques se tornaram fantasmas na sua memória. Um trovão estalou por cima das suas cabeças, a fazer tremer os talheres. Foi então que ele ouviu. Toque, toque. A mão de César parou a meio caminho da chávena de café. Toque, toque, toque. Vinha da mesa atrás dele, uma colher a bater na borda de um prato. Rítmico, deliberado. Estás bem? Perguntou o Rato, reparando na expressão de César. César levantou um dedo para pedir silêncio. Inclinou ligeiramente a cabeça, ouvindo para além da chuva e da música popular da jukebox. Toque, 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 toque. O seu sangue gelou. SOS. O mesmo padrão que Sofia costumava praticar. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Exceto que isto não era uma criança de 12 anos a brincar durante o jantar. Era alguém a pedir ajuda. César deslizou para fora da mesa devagar, casualmente, como se estivesse apenas a esticar as pernas. Caminhou em direção à casa de banho, mas olhou de relance para a mesa atrás da deles. Uma menina sentava-se espremida entre 2 homens, talvez com 8 anos, cabelo loiro, apanhado num rabo de cavalo, desgrenhado. Vestia um casaco roxo demasiado grande para o seu corpo e o seu rosto estava pálido, quase cinzento. Os homens de ambos os lados não falavam com ela, nem sequer olhavam para ela. Olhavam em frente, comendo em silêncio. A mão da menina moveu-se novamente. Ela pegou na colher e bateu no prato. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Os olhos dela não se moveram. Ela olhava para as panquecas intocadas, como se estivesse esculpida em pedra. Mas a sua mão continuava a bater. O coração de César batia descontroladamente. Ele tinha visto muita coisa nos seus 46 anos. Batalhas de bar, maus negócios, irmãos a sangrar no asfalto, mas nada o tinha apertado tanto o peito como aquilo. Aquela menina estava até gritar por socorro da única maneira que conseguia. Ele voltou para a sua mesa e sentou-se.
Trovão e Rato observavam-no agora, alertas. O que se passa? Perguntou Trovão em voz baixa. César inclinou-se, mantendo a voz baixa. A miúda atrás de nós. Rabo de cavalo loiro. Ela está, arrubou, a sinalizar. As sobrancelhas de Rato subiram. Sinalizar o quê? Código Morse, SOS. A mandíbula de César cerrou-se. Aqueles homens com ela não são a família dela. Trovão olhou por cima do ombro de César, casualmente, apenas mais um cliente ao observar as pessoas. A sua expressão escureceu. O tipo da esquerda tem uma cicatriz nos nós dos dedos. Recente. O outro não para de tocar no cós das calças. Pode estar armou. Eles não disseram uma palavra à miúda, disse César. E ela está a bater naquela colher como se fosse a última coisa que fará na vida. A empregada de mesa aproximou-se. Uma mulher de meia idade, com olhos cansados, e um crachá que dizia Marta. Ela reabasteceu o café deles, sem perguntar, e depois foi para a mesa de trás. Os senhores precisam de mais alguma coisa? Perguntou Marta aos homens. Estamos bem, grunhiu um deles. A voz dele era áspera como lixa. E tu, querida? Perguntou Marta à menina. Não tocaste nas tuas panquecas? A menina não levantou o olhar. Não respondeu. Apenas manteve os olhos no prato. Ela está bem, disse o outro homem rapidamente. Só está cansada. Temos estado na estrada há algum tempo. Marta hesitou. E César conseguiu ver aquele vislumbre de dúvida nos seus olhos. O instinto de que algo não estava certo. Mas depois, ela acenou com a cabeça e afastou-se, porque as pessoas tendem a afastar-se quando algo parece errado, mas não conseguem prová-lo. César tinha visto isso 100 vezes, mas não naquela noite. Qual é o plano? Sussurrou Rato. César observou o reflexo na janela. Os dois homens estavam a terminar a comida, a tirar notas de euro. Sairiam em breve, levando a menina com eles. Seguimos, disse César. Em silêncio, sem faróis, sem pressa. Ainda não sabemos quem está envolvido. Tens a certeza disto? Perguntou Trovão. Pode não ser nada. Pode ser, mas não é nada. A voz de César era de aço. Eu sei o que ouvi. Os homens levantaram-se. Um deles agarrou o braço da menina, não com brutalidade, mas com firmeza, e puxou-a para cima. Ela não resistiu, não chorou, apenas se moveu como um fantoche. Enquanto passavam pela mesa de César, em direção à saída, os olhos da menina piscaram para ele por meio segundo. Apenas um relance. Mas naquele momento, César viu tudo. O medo, a exaustão, a esperança desesperada de que alguém, qualquer pessoa, reparasse. Depois ela desapareceu, sumindo-se na chuva com os dois homens. César atirou uma nota de 20 euros para a mesa e levantou-se. Vamos embora. Os 3 motociclistas saíram para a tempestade. O parque de estacionamento estava quase vazio. Apenas as suas motos, um sedã velho e uma carrinha de caixa branca com lama nas matrículas. Os 2 homens estavam a meter a menina na parte de trás da carrinha. Se isso não é um esquema de tráfico de pessoas, eu não sei o que é, murmurou Trovão. O motor da carrinha ligou. César montou na sua Harley, a chuva já rosca a encharcar o casaco de cabedal. Mantenha distância. Não os assustes. Vamos descobrir para onde vão, e depois acabamos com isto. Rato sorriu, a água a escorrer-lhe pela barba. Irmão, acabaste de tornar a minha noite muito mais interessante. A carrinha saiu do parque de estacionamento, os faróis a rasgar a chuva. César esperou 5 segundos e depois seguiu-os, com os seus irmãos a flanqueá-lo. O trovão rolava pelo céu como um aviso. Dentro do café,
Marta observou, pela janela, enquanto as 3 motocicletas desapareciam na tempestade. Olhou para a mesa onde a soja menina estivera sentada. Na mesa, ao lado das panquecas intocadas, estava uma colher. Estava dobrada no cabo, torcida deliberadamente, como se alguém a tivesse segurado com muita força durante demasiado tempo. Marta pegou nela, a franzir a testa. Depois reparou num guardanapo por baixo. Alguém tinha escrito nele, com uma caligrafia infantil e trêmula: ajudar. Continuação da história. Os farolins traseiros da carrinha eram 2 olhos vermelhos na escuridão à frente. César manteve a distância, talvez a 200 metros. A chuva tornava a visibilidade terrível, o que jogava-se a seu favor. Os homens na carrinha e não notariam 3 motocicletas a segui-los pela tempestade. Já andavam há 20 minutos, deixando a estrada principal para trás. A carrinha virou para a estrada Regional 47, uma via estreita que atravessava uma densa floresta de pinheiros. Sem casas, sem tráfego, apenas chuva, escuridão e a linha amarela a desaparecer sob os seus pneus. Para onde raio estão a ir? A voz de Rato ecoou no intercomunicador do capacete. Para nada de bom, respondeu César. A carrinha abrandou e virou para um caminho de terra não assinalado. César apagou o farol e sinalizou aos irmãos para fazerem o mesmo. Seguiram as luzes traseiras da carrinha, que se esbatiam no meio das árvores, guiados pela luz do luar e pelo instinto. Então César viu-o, o rosto da menina encostado ao vidro traseiro da carrinha. Ela estava a olhar diretamente para ele através do vidro embaciado pela chuva. A sua pequena mão levantou-se, a palma da mão lisa contra a janela, e ela bateu. 3 vezes. Lento, deliberado. Não era SOS desta vez, apenas um sinal. Eu vejo-te. Por favor, não me deixes. O aperto de César nos punhos da moto endureceu. Eu estou aqui, miúda, sussurrou ele. Eu estou aqui. A carrinha parou numa bomba de gasolina abandonada. Um daqueles sítios antigos que tinham morrido há anos. Bombas avariadas, janelas partidas, ervas daninhas a crescer no cimento. Uma placa enferrujada pendia torta. Posto do Manel. A carrinha parou perto da velha garagem. César sinalizou aos irmãos para desligarem os motores. Eles pararam atrás de um painel publicitário caído a cerca de 50 metros de distância, escondidos nas sombras. A chuva batia nos seus capacetes. 2 homens, disse Trovão em voz baixa. Uma miúda. Como queres jogar isto? César examinou a área. A bomba de gasolina estava cercada pela floresta em 3 lados. Apenas uma forma de entrar e sair, o caminho de terra por onde tinham vindo. A porta do lado do condutor da carrinha abriu, e o homem com os nós dos dedos cicatrizados saiu a espreguiçar-se. Acendeu um cigarro com ar aborrecido. Eles estão a parar aqui por uma razão, disse Rato. Podem estar à espera de alguém. Ou a mudar de veículo, acrescentou César. Olhou para Trovão. Ainda tens o bastão retrátil? Trovão tocou no cinto. Nunca saio de casa sem ele. Bom. Rato, tu circundas para o lado do passageiro. Trovão, ficas comigo no lado do condutor. Sem armas, a menos que eles as usem primeiro. Queremos tirar a miúda de forma limpa. E a carrinha? Perguntou Rato. Inutilizamo-la, depois de atirarmos. Corta os pneus. Quero estes homens presos aqui quando formos embora. Moveram-se rápido e em silêncio, separando-se como tinham feito centenas de vezes antes em lutas de bar e más situações. Os Falcões de Ferro não eram apenas um clube de motociclistas. Eram irmãos que andavam juntos há 15 anos. Conheciam os movimentos uns dos outros sem falar.
César e Trovão rastejaram ao longo da linha das árvores, usando a escuridão e a chuva como cobertura. O homem com o cigarro estava de costas, a observar a estrada como se esperasse alguém. A porta do passageiro abriu. O segundo homem saiu a falar ao telemóvel. Sim, apanhámo-la. Sem problemas. Estaremos aí numa hora. O sangue de César ferveu. Estes homens falavam daquela menina como se fosse carga. Ele olhou para Trovão e levantou 3 dedos. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Eles avançaram. César saiu das sombras como um fantasma. O homem com o cigarro mal teve tempo de se virar antes de o punho de César se conectar com a sua mandíbula. O cigarro voou para a chuva. O homem cambaleou contra a carrinha e Trovão estava lá, bastão estendido, a varrer-lhe as pernas. O homem caiu com força no cimento molhado. Do outro lado, Rato agarrou no telemóvel do segundo homem e esmagou-o sob a bota. O homem tentou atingi-lo descontroladamente, mas Rato baixou-se e enfiou o ombro no estômago do homem, atirando-o contra o painel lateral da carrinha. Fica no chão, rosnou Rato. César abriu a porta traseira da carrinha. A menina estava lá, encolhida no canto, as mãos atadas com abraçadeiras de plástico à sua frente. Olhou para César com olhos arregalados e aterrorizados. Está tudo bem, disse César, mantendo a voz suave. Vamos tirar-te daqui. Ele tirou uma navalha do bolso e cortou as abraçadeiras. Os pulsos da menina estavam em carne viva e vermelhos por baixo. Consegues andar? Ela acenou com a cabeça, ainda sem falar. César levantou-a da larrinha. Ela não pesava quase nada. Só ângulos agudos e medo. Ele pô-la no chão e agachou-se ao seu nível. A chuva escorria pelos rostos de ambos. Qual é o teu nome? Lia. A sua voz era apenas um sussurro. Lia. Eu sou o César. Estes são os meus amigos. Vamos levar-te para um lugar seguro. Mas preciso que me digas quem eram aqueles homens. Os olhos de Lia encheram-se de lágrimas. Eu não sei. Eles levaram-me do parque há 3 dias. Onde estão os teus pais? A mamã... A voz de Lia quebrou. Eles disseram que a mamã está-se a trabalhar para o comissário. Disseram que ela os tinha mandado buscar-me. Mas a mamã não faria isso. Ela não faria. O estômago de César caiu. A trabalhar para o comissário. Isso não fazia sentido. A menos que... Atrás dele, Trovão tinha os 2 homens de joelhos, as mãos algemadas nas costas. César, precisamos de nos mexer. Pode vir mais gente. César olhou para Lia. Eles disseram mais alguma coisa sobre a tua mãe? Sobre para onde te estavam a levar? Vila Nova, sussurrou Lia. Eles continuavam a dizer Vila Nova. Rato apareceu com um bidão de gasolina do antigo armazém da bomba. Salpicou-a sob o motor da carrinha. Trovão abriu o capô. César levantou-se, pegando em Lia ao colo. Vamos. Enquanto corriam para as motos, Trovão cortou os 4 pneus da carrinha. Os 2 homens gritaram maldições atrás deles, mas não iriam a lado nenhum. César sentou Lia à sua frente na moto, enrolando o casaco à volta do seu pequeno corpo. Agarra-te bem, disse ele. 3 Harleys rugiram e desapareceram na tempestade, deixando 2 traficantes encalhados na chuva numa bomba de gasolina abandonês que estaria cheia de polícias locais pela manhã. Mas César mal reparou. A sua mente girava em torno de uma palavra, Vila Nova, e uma frase, a mamã está a trabalhar para o comissário. Vila Nova surgiu através da chuva como algo saído de um postal. Uma torre de igreja branca, rua principal, ladeada de antigos edifícios de tijolo,
Bandeiras de Portugal a pender na tempestade. População 4.200, de acordo com a placa. O tipo de vila onde toda a gente se conhece. Era isso que fazia a pele de César arrepiar. Eram 2h da manhã e nenhuma única luz estava acesa. Nenhum café aberto até tarde, nenhuma bomba de gasolina. Até a esquadra da polícia estava escura, exceto por uma lâmpada fraca sobre a entrada. A vila inteira parecia estar a prender a respiração. Este lugar está morto, disse Rato pelo intercomunicador. Ou a fingir que está, respondeu César. Andaram pelas ruas vazias até César avistar o que procurava. Uma pequena estalagem à beira da vila. Estalagem O Viajante. O tipo de lugar que cobrava a semana e não fazia perguntas. Apenas 3 carros no parque de estacionamento. Perfeito. César parou debaixo do alpendre e desligou o motor. Lia não tinha dito uma palavra durante os 40 minutos de viagem. Limitou-se a encostar o rosto ao peito dele e a agarrar-se, a tremer de frio e de medo. Fizeste bem, miúda, disse César suavemente. Vamos deixar-te quente e segura. Alugaram 2 quartos em dinheiro, sem identificação, sem cartões de crédito. O recepcionista da noite era um miúdo acabado de sair do secundário, mais interessado no seu telemóvel do que nos 3 motociclistas encharcados com uma menina. Ele entregou as chaves, sem levantar os olhos. No quarto 7, Rato aumentou o aquecimento enquanto o trovão verificava as janelas e as saídas. César sentou Lia na cama e enrolou-a numa manta do armário. Estás com fome? Perguntou ele. Lia abanou a cabeça. Qual foi a última vez que comeste? Ela pensou um pouco. Ontem, talvez. Só me deram bolachas. A mandíbula de César apertou-se. 3 dias com estes animais a viver de bolachas. Ele pegou no telemóvel e encomendou pizza do único sítio na vila que entregava tarde. Depois, agachou-se à frente de Lia novamente. Preciso de fazer um telefonema para alguém que pode ajudar, mas preciso que me digas a verdade. Sabes por que é que aqueles homens disseram que a tua mãe estava a trabalhar para o comissário? Os olhos de Lia encheram-se de lágrimas. A mamã limpa a casa. Ela limpava-se a casa do comissário todas as terças-feiras, mas parou de ir. Ela disse que algo estava errado lá. Ela disse que viu coisas. Que tipo de coisas? Não sei. Ela não me queria dizer, mas estava assustada. A voz de Lia desceu a um sussurro. Depois os homens vieram ao parque. Eles sabiam o meu nome. Disseram que a mamã os mandou, mas eu sabia que estavam a mentir, porque a mamã ensinou-me o código da colher. O código da colher? Ela disse que se pessoas más alguma vez me levassem, eu devia bater SOS em qualquer coisa que encontrasse. Ela disse que alguém bom poderia ouvir. Lia olhou para César com aqueles olhos enormes e assombrados. Tu ouviste? César sentiu algo a quebrar-se dentro do seu peito. A mãe desta menina tinha o preparado para o pior, e o pior tinha encontrado de qualquer maneira. A tua mãe é inteligente, disse César. Nós vamos encontrá-la, Lia. Eu prometo. Ele saiu para a chuva e procurou um contacto que não ligava há 2 anos. O telefone tocou 4 vezes antes de uma voz rouca atender. É melhor que seja de vida ou morte, César. É, Henrique. O inspetor Tomé Henrique, da Polícia Judiciária, PJ, tinha sido amigo de César desde o liceu. Antes de César encontrar os falcões de ferro e Henrique encontrar o distintivo, eles tinham seguido direções diferentes, mas sempre mantiveram uma linha de comunicação aberta. Quando as coisas ficavam más, quando o sistema falhava, ligavam um para o outro. Onde é que estás?
Perguntou Henrique, subitamente alerta. Vila Nova. Temos uma situação. César contou-lhe tudo. O café, o resgate, a história de Lia sobre a mãe e o comissário. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. César, tu precisas de tirar essa miúda de Vila Nova esta noite. Por quê? Porque estou a seguir algo há 6 meses. Crianças a desaparecer de pequenas vilas ao longo da N2, sempre rotuladas como fugitivas. Sempre de lares monoparentais, ficheiros a desaparecer do sistema, relatórios a serem enterrados. Pensei que estava em a enlouquecer até encontrar um padrão. O aperto de César no telemóvel endureceu. Que padrão? Vila Nova está no centro disso. 4 crianças desapareceram no ano passado. A polícia local diz que fugiram, mas eu puxei as filmagens das câmaras de trânsito da autoestrada. Nenhuma dessas crianças jamais deixou a vila. Elas desapareceram dentro de Vila Nova. Quem está a encobrir? Esse é o problema. Vai alto. Comissariado da polícia, serviços sociais, regionais, talvez mais alto. Tenho tentado construir um caso, mas sempre que me aproximo, as provas desaparecem. As testemunhas mudam as suas histórias. Uma família que continuou a insistir mudou-se da noite para o dia. Henrique fez uma pausa. César, se a mãe dessa menina viu algo na casa do comissário, ela está morta, escondida ou a ser usada como isco. Aqueles homens que raptaram Lia queriam-na por uma razão. Pode ser uma alavanca para manter a mãe calada. César olhou de volta para o quarto do motel, onde Lia estava enrolada em cobertores. Provavelmente a primeira vez que se sentia segura em 3 dias. Eu preciso de nomes, Henrique. Em quem posso confiar em Vila Nova? Em ninguém. É o que te estou a dizer. A prima do comissário gere uma espécie de operação de acolhimento privado. Recebe financiamento estatal. Parece limpa no papel, mas nunca vi uma criança sair daquele lugar. Nenhuma. Onde é? Uma quinta antiga fora da vila. O nome é Garcia. Mas César, ouve-me. Não podes simplesmente invadir o local. Estas pessoas estão ligadas. Vão enterrar-te a ti e à miúda. Então o que sugeres? Henrique ficou em silêncio por um momento. Dá-me 48 horas. Vou conduzir até aí. Trago reforços federais. Fazemos isto como deve ser. Fazemos isto de forma limpa. A mãe de Lia pode não ter 48 horas. Ela definitivamente não terá tempo nenhum se tu estiveres morto. Promete-me que vais ficar quieto. César olhou para a chuva, a cair em lençóis, a lavar aquela pequena e tranquila vila que escondia monstros atrás das suas vedações brancas. Eu vou esperar, mentiu ele. Mas Henrique, se algo acontecer, garante que esta história sai para fora. Tudo. Nada vai acontecer. Fica discreto. César desligou e voltou para dentro. Trovão e Rato estavam à espera. Então, perguntou Rato. Estamos no meio de algo maior do que 2 traficantes, disse César. Esta vila inteira está suja. No exterior, uma viatura da polícia passou lentamente pelo motel, os holofotes a varrerem o parque de estacionamento. Parou nas 3 motocicletas estacionadas sob o alpendre. Depois, afastou-se, mas César tinha visto o rosto do condutor à luz, o próprio comissário Domingues de Vila Nova. E ele estava a sorrir. A manhã chegou cinzenta e fria. César estava a roar a janela do motel a ver Vila Nova acordar. As pessoas passeavam os seus cães. Um caminhão de correio fazia as suas rondas. Tudo parecia normal. Esse era o problema. Atrás dele, Lia adormecia encolhida na cama, ainda a usar o casaco roxo. Mal tinha tocado na pizza na noite anterior. Trovão estava a dormir na cadeira junto à porta
e Rato tinha assumido a si a primeira vigilância no exterior. O telemóvel de César vibrou. Do Pochuvefuco, uma mensagem de Henrique. Não faças nada, estúpido. Tarde demais para isso. Ele saiu para onde Rato estava a fumar, ao pé das motos. Precisamos de uma história de fachada, disse César. Aquele comissário viu as nossas motos. Vai começar a fazer perguntas. Rato esmagou o cigarro sob a bota. O que tens em mente? Somos uma instituição de caridade. Os Falcões de Ferro têm um programa para jovens em risco. Viajamos por pequenas vilas, fazemos angariações de fundos, falamos com os miúdos sobre permanecerem na escola. César pegou no telemóvel e começou a escrever. Vou criar um website agora mesmo. Demora 20 minutos. Acham que eles vão acreditar? Vão ter de nos verificar primeiro. Isso compra-nos tempo. César olhou para a rua tranquila. Vamos separar-nos. Tu e Trovão fiquem com Lia. Mantenham-na escondida. Eu vou para a vila. Vou fazer de bom samaritano, perguntar sobre centros comunitários, escolas, lugares onde podemos fazer um evento. E enquanto estou a fazer de trabalhador de caridade, vou descobrir tudo o que puder sobre a prima do comissário e aquele lar de acolhimento. Pelas 10:01, César estava transformado. Tinha vestido uma t-shirt preta, limpa com o logótipo dos Falcões de Ferro, um falcão de asas abertas enrolado à volta de uma roda de mota. Tinha impresso folhetos improvisados no centro de negócios do Umtel. Falcões de Ferro. Apoio à juventude, manter as crianças seguras, 1 quilômetro de cada vez. A ironia não lhe passou despercebida. A sua primeira paragem foi a Biblioteca Pública de Vila Nova, um pequeno edifício de tijolo com flores à frente. A bibliotecária era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos bondosos e óculos de leitura numa corrente. Bom dia, disse César, usando o seu charme. Sou César Monteiro, da Instituição de Caridade Motociclista Falcões de Ferro. Estamos de passagem e queríamos ver se podíamos organizar um evento comunitário. Falar com os miúdos sobre fazer boas escolhas. O rosto da bibliotecária iluminou-se. Oh, que maravilha! Não temos muitos programas desses por cá. Sou Margarida. Prazer em conhecê-lo. Margarida. César entregou-lhe um folheto. Fazemos isto em todas as pequenas vilas que são negligenciadas. Descobrimos que os miúdos em lugares como Vila Nova às vezes precisam de alguém com quem falar. Alguém que cometeu erros e aprendeu com eles. É um trabalho lindo. Margarida estudou o folheto. Devia falar com o diretor Daniel na escola primária e talvez com o gabinete dos serviços sociais regionais. Eles lidam com programas de juventude. Serviços sociais. Ótima ideia. César puxou um bloco de notas a fingir o papel. Onde posso encontrar esse gabinete? É na Rua do Plátano. É só passar a esquadra do comissário. Pergunte pela Leonor Garcia. Ela gere a maioria dos programas de acolhimento e juventude por aqui. A caneta de César parou. Garcia. Ela é prima do comissário. Uma mulher maravilhosa que gere um lar de grupo privado para crianças problemáticas. Realmente mudou a vida de tantas crianças. Margarida inclinou-se de forma conspiradora. Entre nós, algumas dessas crianças vêm de situações muito difíceis. A Leonor acolhe-as quando mais ninguém o faz. Parece uma santa, disse César, o seu sorriso não chegando aos olhos. Ela é. O Estado dá-lhe financiamento, mas ela também investe muito do seu próprio dinheiro. A quinta dela é linda. Hectares de terra onde os miúdos podem correr e brincar. Muito melhor do que aquelas instalações governamentais horríveis. Eu adoraria conhecê-la. Comparar notas sobre como ajudamos as crianças. Margarida escreveu um endereço. Diga-lhe que eu a mandei.
Ela está sempre à procura de parceiros comunitários. A próxima paragem de César foi o gabinete de registros municipais, na cave da Câmara. Um empregado de balcão chamado Daniel, talvez com 25 anos, piercing no nariz, t-shirt de banda sob o polo de trabalho, estava sentado a um computador a jogar solitário. "Posso ajudar?" perguntou Daniel sem levantar os olhos. "Sim, estou a tentar encontrar informações sobre serviços de juventude na área, especificamente programas de acolhimento. É advogado ou algo assim?" "Não. Eu administro uma caridade de motociclistas à procura de parceria com programas locais." Daniel finalmente olhou para ele. Viu o colete de cabedal, as tatuagens, o emblema dos falcões de ferro. A sua expressão mudou de aborrecida para interessada. "Isso é muito fixe. Coisas de acolhimento estariam sob serviços sociais. A maioria é gerida através do Lar Garcia. Continuo a ouvir esse nome." "Sim, Leonor Garcia. Ela tem o contrato há cerca de 5 anos. Acolhimento privado para crianças que não podem ser colocadas noutros lugares." Daniel clicou no computador. "Diz aqui que ela está atualmente a alojar 8 crianças, dos 6 aos 15 anos. Isso é muita gente. O Estado paga-lhe 70 mil euros por miúdo por ano." Daniel assobiou. "Bom trabalho, se o conseguires." César fez as contas. Mais de €500 mil por ano. Deve ser uma grande operação. O Estado verifica estas crianças? Supostamente visitas trimestrais, relatórios, tudo isso. Daniel baixou a voz, olhando para a porta. "A minha namorada trabalha na escola primária. Ela diz que nenhuma daquelas crianças acolhidas alguma vez aparece nas aulas. A Leonor afirma que lhes dá aulas em casa, o que é ilegal, mas ninguém as vê na vila. Nem na loja, nem no parque, em lado nenhum. Isso parece lhe estranho?" Daniel encolheu os ombros. "Não é da minha conta, mas sim, é estranho. No ano passado, um casal andava a fazer perguntas sobre a sobrinha que foi colocada lá. Eles queriam visitá-la. A Leonor continuava a dar desculpas. A menina estava doente, ou ausente em terapia, ou o que fosse. O casal começou a pressionar. Depois, um dia, pararam de perguntar, mudaram-se. César sentiu gelo nas veias. Lembras-te do nome do casal? Mendes, acho eu. Eles tinham uma casa na Rua do Carvalho. Está vazia agora. César tirou o telemóvel e fingiu tirar notas. E isto é realmente útil, Daniel. Ei, pergunta aleatória. Consegues ver os registros de propriedade? Tipo, que terra a Leonor Garcia possui? Claro, isso é público. Daniel digitou por 1 minuto. Ok. Ela tem a quinta principal na Estrada da Garcia. 43 hectares. Depois ela tem... Isso é estranho. O quê? Ela também possui uma propriedade no limite do concelho. Uma antiga fábrica de processamento de carne. Está abandonada há anos. Por que é que ela precisaria disso? O estômago de César revirou-se. Uma fábrica de processamento de carne, isolada. Construída para processamento, talvez armazenamento, ofereceu César. Talvez. Daniel imprimiu os registros. Queres uma cópia? Seria ótimo. Fora da câmara, César parou ao sol e leu os documentos. Tudo parecia legítimo. Licenças, inspeções, contratos estatais. Leonor Garcia parecia ser exatamente o que Margarida disse. Uma dedicada mãe de acolhimento a ajudar crianças problemáticas. Mas as palavras do inspetor Henrique ecoavam na sua mente. Nenhuma criança jamais sai. César pegou no telemóvel e mandou mensagem a Rato. Como está a mulher nossa miúda? A resposta veio imediatamente. Calma,
assustada, continua-se a perguntar pela mãe. César olhou para o endereço da antiga fábrica de processamento de carne. Depois, enviou mensagem a Henrique. Encontrei algo. O lar de acolhimento é uma fachada. Não estão a alojar estas crianças. Estão a movê-las. Preciso de ti aqui agora. 3 pontos apareceram. Depois, já a caminho às 6 horas. Não avances naquela propriedade sozinho. César olhou para o céu azul perfeito, a vila tranquila, a bandeira de Portugal a esvoaçar na brisa, do lado de fora da esquadra do comissário. Um homem estava na janela da esquadra a observá-lo. O comissário Domingues, ainda a sorrir. César sorriu de volta e caminhou em direção à sua motocicleta, mas a sua mão já estava-se a procurar e arma escondida sob o colete. César regressou ao motel ao meio-dia. Trovão encontrou-o à porta com a expressão sombria. Temos um problema lá dentro. Rato estava à janela com binóculos. Lia estava sentada na cama, a apertar o cobertor à volta dos ombros. Parecia ainda mais pequena à luz do dia. O que aconteceu? Perguntou César. Rato apontou pela janela. 3 SUV pretos a circular o quarteirão na última hora. Vidros fumados, matrículas governamentais. Não é o Henrique. É muito cedo. Ele disse 6 horas. O telemóvel de César tocou. Henrique, diz-me que já chegaste, disse César. Estou há 4 horas, disse Henrique. Mas César, temos um grande problema. Acabei de receber notícias do meu gabinete. A PJ recebeu uma denúncia anônima esta manhã sobre um gangue de motociclistas a traficar crianças através de pequenas vilas ao longo da N2. O sangue de César gelou. O quê? Descreveram os falcões de ferro especificamente. 3 membros a andar de Harley. Disseram que raptaste uma menina de Vila Nova e que planeias levá-la através das fronteiras regionais. Isso é insano. Nós resgatamo-la. Eu sei, mas a coisa piora. A denúncia incluía fotos, tu, Trovão e Rato naquele café na noite passada. Outra foto tua a tirar Lia da carrinha naquela bomba de gasolina. Estão a fazer-vos parecer os traficantes. A mente de César acelerou. O comissário. Ele está a montar uma armadilha. É mais do que o comissário. Fiz algumas investigações sobre a operação de Leonor Garcia. Nos últimos 3 anos, houve relatórios de outro clube de motociclistas na área. Os Corvos Mortos. Foram vistos a escoltar carrinhas brancas entre Vila Nova e 3 outras vilas. Os policiais locais descartaram-no como atividade de gangues, mas agora estou a pensar que aquelas carrinhas transportavam crianças. Os Corvos estão nisto. Acho que não. Acho que eles estão a ser usados, tal como tu. O comissário contrata-os para escoltar transportes privados para o que eles pensam ser proteção de testemunhas ou algo legítimo. Eles fazem o trabalho, levam o dinheiro e nunca fazem perguntas. Mas se esta operação alguma vez for exposta, adivinha quem é que leva a culpa? Os motociclistas, disse César lentamente. Não o comissário. Não a prima dele. Os gangues de motociclistas. Exatamente. É a cobertura perfeita. Quando essas crianças desaparecem, o rastro de papel leva aos corvos. Se os corvos forem apanhados, o rastro pode ser facilmente redirecionado para ti. Uma denúncia anônima e, de repente, os falcões de ferro são traficantes de crianças. A verdadeira operação permanece escondida. Trovão praguejou em voz baixa. Estão a incriminar a Irmandade inteira. César pensou nos outros 15 membros no seu QG no Alentejo. Homens que tinham servido o país, criado famílias, trabalhado em empregos honestos. Uma acusação como esta poderia destruir tudo o que construíram.
Quantas pessoas sabem que estamos aqui? Perguntou César. Oficialmente, ninguém, disse Henrique. Mas aquele SUV preto, a vigiar o teu motel, isso é a PJ. A denúncia deve ter incluído a tua localização. Eles estão provavelmente a fazer vigilância antes de avançarem. Se nos prenderem com Lia, tu pareces exatamente o que eles estão a dizer que és. Traficantes apanhados com uma vítima. Rato afastou-se da janela. Então estamos lixados de qualquer maneira. Se fugirmos, parecemos culpados. Se ficarmos, somos presos por um crime que não cometemos. César olhou para Lia. Ela estava a observá-los com aqueles olhos arregalados e aterrorizados. Depois de tudo o que tinha passado, agora estava apanhada no meio de uma armadilha. Há mais uma coisa, disse Henrique. Verifiquei as detenções recentes. Há 3 semanas, 2 membros dos Corvos Mortos foram apanhados no concelho vizinho. Posse com intenção de distribuir. Enfrentavam um tempo sério de prisão, mas olha só. As acusações caíram misteriosamente ontem, sem explicação. O comissário libertou-os, disse César, depois de eles terem concordado com algo. Aposto que eles estão prestes a fazer outro trabalho de transporte. Talvez hoje, talvez esta noite. E se pensarem que os Falcões de Ferro estão assim a invadir o território deles, virão atrás de nós, terminou Trovão. Cenário clássico de guerra de gangues. Os corvos atacam os falcões. Os falcões revidam e, no caos, ninguém olha para os verdadeiros criminosos. César caminhou até a janela e olhou para o SUV, preto estacionado do outro lado da rua. Lá dentro, podia ver 2 figuras ao observar, à espera. Henrique, preciso que me digas exatamente onde operam os Corvos Mortos. César, seja o que for que estejas a pensar, aqueles homens não sabem que são peões. Se eu lhes conseguir provar o que está realmente a acontecer, podemos dar a volta a isto. É uma grande possibilidade. Os Corvos não são exatamente conhecidos por se sentarem para conversar. O presidente deles é um tipo chamado Tiago Marques, ex-fuzileiro naval, fez 2 missões no Iraque. Ele não te vai ouvir sem provas. Então eu arranjo provas. Aquela antiga fábrica de processamento de carne que Daniel mencionou, é para lá que estão a mover os miúdos, não é? Henrique ficou em silêncio por um momento. Eu acho que sim. Mas César, se te aproximares daquela propriedade, estás a caminhar para uma armadilha. O comissário sabe que estás à procura da mãe da miúda. Ele está provavelmente a usar aquela localização como isco. Bom, que ele pense que estou a morder o isco. César agarrou o seu colete de cabedal da cadeira. Mas eu não vou sozinho. Qual é o teu plano? Vou encontrar Tiago Marques. Vou mostrar-lhe que ele está a ser usado. E depois vou fazer-lhe uma proposta. Ajuda-nos a derrubar os verdadeiros traficantes ou cai com eles quando a PJ chegar. E se ele não acreditar em ti? César verificou a arma, certificando-se de que Lia não conseguia ver. Então teremos uma tarde muito má. Trovão levantou-se. Eu vou contigo. Não. Tu e Rato fiquem com Lia. Se isto correr mal, tu levá-la-ás ao Henrique. Aconteça o que acontecer, essa miúda sai daqui em segurança. Rato acenou com a cabeça. Nós cuidamos dela, irmão. Mas César, o clubhouse dos Corvos Mortos, é na estrada do cume. É o território deles. Se entrares lá sozinho, podes não sair. Já entrei em sítios piores. César vestiu o colete e dirigiu-se para a porta. Assim que a alcançou, a pequena voz de Lia parou. Senhor César. Ele virou-se. Ela estava de pé agora, o cobertor ainda à volta dos ombros. Vai encontrar a minha mamã? César agachou-se ao seu nível. Vou encontrar as pessoas que sabem onde ela está e vou fazê-las dizer-me. Isso é uma promessa, Lia. Ela acenou com a cabeça
E César viu algo nos olhos dela. Não apenas medo agora. Esperança. Frágil, quebrável esperança. Ele não podia desiludi-la. César saiu para o sol da tarde, subiu para a sua Harley e acelerou em direção à estrada do cume. Atrás dele, o SUV preto saiu e seguiu-o. E algures em Vila Nova, o comissário Domingues fez um telefonema. Ele ia mover-se exatamente dentro do previsto. César estava a 5 quilômetros do Clubhouse dos Corvos Mortos quando o seu telemóvel tocou. Rato. A sua voz estava carregada de adrenalina. César, fomos atacados. César parou imediatamente, o motor ao ralenti. O que aconteceu? Há 5 minutos, 4 homens de moto a usar máscaras. Vieram rápido, tentaram arrombar o quarto. Trovão derrubou um com um pé de cabra. Eu disparei 2 tiros de aviso. Eles dispersaram, mas a voz de Rato baixou. Trovão levou um golpe, taco de beisebol nas costelas. Está a respirar, mas está muito ferido. As mãos de César apertaram-se nos punhos da mota. Onde está Lia? Trancada na casa de banho. Está bem, apenas assustada. Conseguiste ver as motos? Harleys, pretas, sem matrículas, mas... Rato fez uma pausa. Um deles deixou cair algo quando fugiram. Um emblema do colete, o logótipo dos Corvos Mortos. César fechou os olhos. Ali estava a May e Armadilha, exatamente dentro do previsto. Rato. Ouve-me com atenção. Aquele emblema foi plantado. O quê? Os corvos não vos atacaram. Alguém quer que pensemos que sim. Estão a tentar começar uma guerra espiritual entre os nossos clubes. César, eu vi-os. 4 motas, 4 motociclistas a usar máscaras, certo? Para não veres os rostos. Podia ter sido qualquer pessoa. Podiam ter sido homens do comissário em motas roubadas. César observou o trânsito a passar na estrada. Pensa bem. Se os corvos quisessem atacar-nos, viriam com o seu capítulo completo. 20 homens, em peso. Isto foi desleixado. Isto foi teatro. Rato ficou em silêncio por um momento, a processar. Então, quem fez isto, quer que retaliemos. Nós vamos atrás dos corvos, eles vêm atrás de nós. E enquanto nos estamos a matar uns aos outros, os verdadeiros traficantes desaparecem. Crianças incluídas. César ligou o motor novamente. Estou a 10 minutos do Clubhouse dos Corvos. Vou acabar o que comecei. Tu levas Trovão para um hospital. Não posso fazer isso. Hospital significa perguntas. Relatórios policiais. Somos homens procurados neste momento. César praguejou. Então liga para o Henrique. Ele está há 4 horas, mas saberá de um médico que pode ajudar discretamente. E Rato, muda de localização agora mesmo. Não me digas para onde. Simplesmente desaparece até teres notícias minhas. Tens a certeza disto? Não, mas é a única jogada que temos. César desligou e rodou o acelerador. O Clubhouse dos Corvos Mortos era exatamente o que ele esperava. Um armazém fortificado em 2 hectares de terra e cascalho, rodeado por uma vedação de arame farpado. Uma dúzia de motocicletas estacionadas à frente. O logótipo dos Corvos Mortos pintado a 6 metros de altura no edifício. Um corvo esquelético com asas abertas. César parou ao portão. 2 prospectos, rapazes jovens de cabedal, braços cruzados, avançaram. Perdido, velhote, disse o mais alto. César desligou o motor. Estou aqui para ver Tiago Marques. Diz-lhe que César Monteiro dos Falcões de Ferro precisa de falar. 5 minutos. É tudo o que peço. Os prospectos olharam um para o outro. O mais baixo tirou um telemóvel, fez uma chamada, falou baixinho.
Depois desligou e abriu o portão. Mãos onde possamos vê-las. Não entras armado. César desengatou a arma e entregou-a. Justo. Eles acompanharam-no pelo portão, passando pelas filas de motas até ao armazém. Lá dentro era pura cultura de motociclistas. Mesas de bilhar, um bar feito de uma velha caixa de caminhão, peças de mota espalhadas por todo o lado. 20 homens estavam de pé, todos a usar o emblema dos corvos mortos. Observavam César como lobos a avaliar a presa. No fundo da sala, sentado numa cadeira de cabedal que parecia um trono, estava Tiago Marques. Devia ter uns 50 anos, constituído como um tanque, com barba grisalha e olhos que tinham visto demasiados combates. O seu colete estava coberto de emblemas, não apenas o logótipo dos corvos, mas decorações militares. Coração púrpura, estrela de bronze. César Monteiro, disse Tiago, a sua voz como cascalho num misturador. Eu sei quem és. Os falcões de ferro têm uma boa reputação. Então, por que é que entras na minha casa sozinho e desarmado? Porque alguém está a tentar fazer de nós inimigos, disse César. E eu não acredito em matar irmãos por causa de mentiras. Tiago inclinou-se. É uma abertura interessante. Continua a falar. Há 20 minutos, os meus homens foram atacados num motel fora de Vila Nova. 4 motociclistas em Harleys pretas. Estavam a usar máscaras, mas deixaram para trás um dos vossos emblemas. A sala explodiu em murmúrios zangados. Um dos corvos avançou. Estás a dizer que te atacamos? Não, disse César firmemente. Estou a dizer que alguém quer que penses que sim. Alguém que beneficia do fato de os falcões de ferro e os corvos mortos entrarem em guerra. Tiago levantou uma mão, silenciando os seus homens. Continua. Vocês têm feito trabalhos de escolta, certo? Carrinhas brancas a mover-se entre vilas. Pensaram que era transporte legítimo, proteção de testemunhas, talvez transferências médicas privadas. Mas não era. Aquelas carrinhas transportavam crianças raptadas. A sala ficou em silêncio absoluto. Isso é uma acusação séria, disse Tiago calmamente. Eu tenho provas. A menina que resgatamos, 8 anos, levada de um parque há 3 dias. A mãe dela viu algo na casa do comissário Domingues, algo que a tornou um alvo. A prima do comissário gera uma operação de acolhimento, que é na verdade um centro de tráfico. Tem usado o vosso clube para mover miúdos. E quando isto rebentar, são vocês que levam a culpa. Um dos corvos riu amargamente. Isso é insano. Nós nunca... Vocês não o fariam conscientemente, interrompeu César. Mas pensem nisso. Quanto é que vos pagaram por esses trabalhos? Dinheiro, certo? Sem rasto de papel. Sem faturas. Se a PJ vier investigar, tudo o que encontrarão são os corvos mortos a escoltar carrinhas cheias de crianças desaparecidas. A vossa palavra contra a do comissário. A expressão de Tiago escureceu. Estás a dizer que fomos manipulados. Nós os dois fomos. Eles plantaram o vosso emblema no ataque para me fazer vir aqui zangado. Provavelmente disseram-vos que os falcões de ferro estavam a invadir o vosso território. Eles querem nos a garganta um do outro, enquanto limpam a operação e desaparecem. Se o que dizes é verdade, disse Tiago lentamente, então temos um grande problema. Temos, mas também temos uma solução. César aproximou-se. Tem um inspetor federal a caminho. Ele tem vindo a investigar esta operação há meses. Se trabalharmos juntos, dermos-lhe provas, ajudá-lo a localizar onde estas crianças estão a ser mantidas, podemos enterrar os verdadeiros criminosos e limpar os nossos 2 clubes. Tiago avaliou-o por um longo momento. Por que é que eu devia confiar em ti? Porque há 30 minutos alguém tentou matar os meus homens
e incriminar o teu clube por isso. E porque estou aqui desarmado, numa sala cheia dos teus irmãos, a apostar a minha vida em como tu não és o tipo de fuzileiro naval que deixaria crianças sofrerem para salvar a própria pele. O armazém estava em silêncio absoluto. Então Tiago levantou-se. Ele tinha 1,93 m, puro músculo e cicatrizes. Caminhou até César e estendeu a mão. Mostra-me as tuas provas, disse Tiago. E depois decidiremos se vamos ajudar-te a incendiar Vila Nova. César apertou a mão dele. Eu farei melhor do que isso. Vou levar-te à menina que começou tudo isto com uma colher a bater em código Morse. No exterior, o trovão trovejou. A tempestade estava a ruir regressar. Tiago Marques pilotou ao lado de César pela tarde que escurecia. Atrás deles, mais 6 corvos mortos seguiam. O suficiente para fazer uma declaração, mas não tantos que parecesse um grupo de guerra. Já andavam há 20 minutos quando o telemóvel de César vibrou. Rato. Estamos seguros. Nova localização. Trovão está estável. Costela rachada. Talvez 2, mas vai sobreviver. O médico que Henrique recomendou apareceu. Bom, eu estou a trazer companhia. Os corvos mortos. Rato ficou em silêncio por um instante. Por favor, diz-me que não te estão a seguir para nos matar. Estão a seguir-me para nos ajudar. História longa. Chego aí em 10 minutos. César desligou e olhou para Tiago. O homem grande pilotava a mota como se tivesse nascido nela. Suave, controlado, perigoso. Os seus corvos flanqueavam-nos em ambos os lados. Uma formação que César reconheceu de comboios militares. Estes homens eram soldados disciplinados, não bandidos. Era isso que os tornava peões perfeitos. A nova casa segura era uma cabana de caça abandonada. Chamada à ação. Se gostaste desta história de coragem e irmandade, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto no vídeo e partilhar a tua opinião nos comentários. Ajuda-nos a partilhar mais histórias como esta.